Bom dia, senadora. Bom dia, Romeu. Bom dia a esses jovens aqui da rádio, a Rádio Caçula. Prazer muito grande de poder estar aqui. Né? Já entrei vendo a Toninha magra. Eu falei, Toninha, peraí, a gente só engorda nessa pandemia porque não pode fazer uma caminhada, não pode fazer nada. E você emagrece, tem que dar receita, né? Mas é muito bom rever os amigos, poder estar em Três Lagoas, apesar dos tempos difíceis. Né? Estou aqui pronta para ouvir a população, as demandas, as críticas, fazerem as perguntas. Estou à sua disposição, Romeu. Nós temos muitas coisas boas para falar com a senhora, mas se a senhora me permitir, eu vou falar de um assunto que está bem recente agora. Até ontem o prefeito Ângelo Guerreiro pediu explicações para a Sanesul, né? Por que ela não obedece uma lei municipal, uma série de coisas que está aqui. E é justamente sobre a Sanesul, né? Essa Sanesul que ultimamente tem judiado aí a população e não tem respeitado uma lei. Não sei se a senhora tomou conhecimento disso. Eu tomei conhecimento, Romeu, e na parte que me toca, até foi bom, porque eu estou vendo também que tem pergunta nesse sentido de um Três Lagoense aqui. Só lembrar, então eu vou falar de algo bom, mas lembrar que essa é uma questão do governo do estado com o município, né? Não é questão nacional, portanto, infelizmente, como senador, eu posso muito pouco em relação a esse assunto. Mas, por coincidência, depois de muitos anos, nós conseguimos aprovar no Senado Federal, já é lei, o presidente só vetou um ou outro item, já é lei, o novo marco regulatório do saneamento básico no Brasil. O que é esse nome comprido e difícil? Significa o seguinte, nós aprovamos uma lei dizendo que não é mais possível que um Brasil tão rico como o nosso, nós tenhamos ainda metade da população brasileira, no Nordeste isso é muito mais grave do que aqui, metade da população brasileira sem esgoto, as nossas crianças pisando no esgoto a céu aberto e ficando doentes. Da mesma forma, não é mais admissível que no Brasil mais de 20 milhões de brasileiros não têm, 20 não, quase 40 milhões de brasileiros não têm água para beber encanada nas suas casas. Não é a realidade de Três Lagoas, óbvio, na parte de água e nem de saneamento, porque na parte de esgoto, quando eu fui prefeita, eu me lembro bem, interessante, nós não combinamos essa pergunta, quero já falar para todos que estão me ouvindo, eu sou péssima com números, eu esqueço muito fácil os números, mas desse número eu não esqueço. Quando eu assumi a prefeitura, Três Lagoas só tinha 19% de esgoto. O Zeca do PT ainda tinha um restinho de contrato, a Sanesul entregou mais 4 ou 5%, ou seja, 23% da cidade tinha esgoto, das casas tinham esgoto. Quando eu assumi a prefeitura, o ex-governador André Putinelli, assim que assumiu o compromisso que para a gente renovar lá atrás, por um tempo aquele contrato, eles teriam que universalizar, ou seja, teriam que garantir 90% de esgoto tratado para a gente aceitar a primeira renovação da Sanesul. E foi dito e feito. Então nós saímos, quando eu entreguei meu mandato, peguei, portanto, com 19 e 20, entregamos o mandato com prazo de quase 50%, nós dobramos a quantidade de esgoto na cidade, mais ou menos isso. Aí passou pela Márcia e pelo Guerreiro, e agora, salvo engano, Três Lagoas, agora eu não sei exatamente, mas Três Lagoas já deve estar com quase 80% de esgoto. É para chegar a quase 90%, né? O contrato que nós fizemos era para chegar a quase 90%. Então, eu me lembro que passou pela Câmara lá atrás, naquela conversa, foi muito difícil, a gente amarrou um monte de coisa, o governador André combinou conosco, cumpriu conosco, então nessa parte de saneamento a gente conseguiu aí deixar um grande legado. Repito, saímos de 20% para praticamente 90% no contrato que a gente aceitou. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, essa realidade agora vai mudar totalmente, porque a lei que foi aprovada, e o presidente Bolsonaro sancionou já, ela estabelece o seguinte, se as estatais, por exemplo, no caso da Sanesul, se as empresas que hoje estão na mão do Estado, ou estão terceirizadas, que os municípios passaram a autonomia para os estados, como é o caso da Sanesul aqui, estatais, não cumprirem, não renovarem contratos sobre a nova lei, dando um prazo para se adequarem, os estados e os municípios poderão privatizar essas companhias para universalizar. Até o ano de 2033, todo o Brasil terá que ter universalização de água tratada e de esgoto. Nós estamos privilegiados, repito, porque somos uma das únicas cidades do Brasil a ter vai ter praticamente 90% de esgoto. Então, na parte
da União foi o que me coube. Agora, realmente, na relação do contrato Estado e município, né, como senadora e com o governo do Estado, em parceria com o prefeito Ângelo Guerreiro. Acontecendo o que a senhora acabou de citar, ele vai prevalecer, inclusive, no nosso caso aqui, sobre o atual contrato que tem com a Sanesul? Sim, porque inclusive é uma das razões do veto. Isso ainda não está muito claro. O presidente vetou um dispositivo que ainda não foi analisado pelo Congresso. Então, assim, não posso dar resposta definitiva, porque o Congresso ainda não analisou esse veto específico do presidente, que o veto do presidente dizia o seguinte: olha, eu vou tirar esse dispositivo aqui para já imediatamente o município poder discutir com as estatais o contrato. Então, nós estamos aguardando o Congresso Nacional ser convocado pelo presidente Davi, para que a gente possa, provavelmente, quando voltar no presencial, até final de agosto, votar este veto do presidente da República. Mas, de qualquer forma, é importante mencionar que, se porventura o prefeito entender que a Sanesul vai cumprir os compromissos ou vai aceitar as regras, ele pode recontratar com a Sanesul para que ela continue no processo, mas continue com novas regras, continue com qualidade, um novo contrato. Com um novo contrato. Ele vai poder, o que eu não sei agora, eu não participei nessa última vez, se esse contrato assinado, novo contrato, já está sobre a ótica da atual lei. Aí eu já não sei porque a lei foi sancionada agora há pouco. Mas vai mudar muita coisa em relação a isso. E até 2033 o Brasil todo vai ter esgoto tratado e água encanada, porque infelizmente nós temos praticamente 20% da população, é muita coisa, sem água limpa para beber dentro de casa. Senadora, eu tenho comigo uma convicção seguinte, eu até gostaria de debater, que a senhora me explicasse o seu ponto de vista. A água daqui, a prefeitura municipal, ela tem o poder de fazer o contrato, pode ser com a Sanesul, com qualquer pessoa, para a exploração dessa água, já que o subsolo pertence à União e então a água retirada daqui não é de Três Lagoas? Não, mas nesse caso pela Constituição Pela Constituição Federal, desde 1988, a água, serviço de água tratada é de responsabilidade do município. O que foi feito no Brasil inteiro, naquela época em que os municípios eram mais pobres do que hoje, que não tinham dinheiro para nada, é que 90% ou mais dos municípios do Brasil transferiram não a titularidade, mas a execução do serviço de água para os estados. Então, os estados criaram estatais, criaram um sistema de serviço estadual para fornecer água em nome dos municípios. Por isso é que em tempos, depende do contrato, eu não me lembro aqui até quando que vigorava o contrato, aquele contrato que nós atualizamos há 15 anos atrás. Eu não me lembro se era por 15, por 20 anos. 15 anos já com esse estado aqui de outro? Não, um pouquinho menos, né? Eu assumi em 2005, ou foi em 2008, acho. Olha, se eu acertar, se eu acertar, vou jogar na loteria, porque eu nunca acerto data. Eu acho que 2009, 23 de dezembro de 2009. Então foi alguma coisa assim, não sei se era por 10 anos, eu não me lembro quanto foi o contrato. Mas em tempos, o Estado tem que vir de pires na mão, quer dizer, pedindo benção para o município para renovar o contrato. Quando ele vai renovar o contrato, é a hora do município colocar tudo aquilo que não está bom. Isso não está bom, eu quero diferente. Eu quero serviço de água aqui, eu terminar em todos os bairros, eu quero serviço de saneamento, eu quero que não suba o preço da tarifa, da tarifa, né, da conta de água, eu quero que a população de baixa renda, a população carente, não pague água naquela tarifa social até tanto, se utilizar até tantos litros. Que foi renovado 2000, vamos colocar aqui 2009, né? Foi, né? 2009. Eu não me lembro. Eu acho que foi 2009. Já nesse foi renovado ultimamente. São 30 anos, viu, senadora? O primeiro foi 30, poderia renovar mais, pode ser. Mas não sei se ali naquele tempo tinha que, depois de tanto tempo, poderia rever algumas cláusulas. Rever algumas coisas, eu não me lembro. Tem umas condições que não foram formadas até hoje. Mas a pergunta aqui que eu quero perguntar é o seguinte: tem essas cláusulas, a senhora se recorda se tem essas cláusulas que tem uma faixa de pessoas que vão ser isentas ou que tem um preço privilegiado? Como que é? Porque hoje a Sanesul está cobrando todo mundo. E ela está dando aumento também para todo mundo. O que a prefeitura pode fazer, como fez na energia, agora está começando a se discutir isso, por isso que o marco regulatório em Brasília, que nós aprovamos,
vai permitir quem dá o melhor preço, quem propõe a menor tarifa, né? Deixando bem claro, o marco que garante água encanada e saneamento até 2033 para o Brasil inteiro, e nesse aspecto ele não beneficia Três Lagoas, porque Três Lagoas já tem isso praticamente. Nós vamos ser um dos primeiros municípios do Brasil a ter saneamento e tal. Mas ela permite que, para renovar no futuro o contrato com a Sanesul, o Estado e o município chegam à seguinte conclusão. O município diz o seguinte, o prefeito: eu não quero mais a estatal, eu quero retomar e eu quero licitar, quer dizer, eu quero terceirizar. Eu estou vendo aqui algumas colocações, Juninho, agradecendo as perguntas, só quero esclarecer o seguinte: alguém que já foi prefeita 2 vezes, que conhece um pouquinho desse assunto. Não é fácil o município tocar água por sua conta. Às vezes, para montar essa estrutura, se você não for uma cidade de 300, 400, 500 mil habitantes, se você não for uma capital, o que acontece? Essa água às vezes sai mais cara do que quando ela está com uma empresa estatal que já faz para todo mundo, para outras cidades. Por quê? A estrutura que ela tem que montar é tão grande de equipamentos, pessoal, gasto que ela vai ter que cobrar para ter um pouco de não ter prejuízo, ela vai ter que cobrar aumentando a tarifa de água. Então essa conta, o prefeito e o atual, o futuro, vão ter que colocar na ponta do lápis, porque assim é muito fácil a gente falar: olha, eu quero voltar para o município, como eu pensei lá atrás em fazer. Na hora que eu coloquei na ponta do lápis, eu ia ter que dobrar a tarifa de água, então não dava. Além do que, não é só fornecer água, é o serviço que quebra, é a expansão de um conjunto habitacional que vai fazer, que você tem que levar. Então o custo operacional é tão grande que assim é muito difícil uma cidade com menos de 300 mil habitantes tocar bem o serviço de água no Brasil sem aumentar a tarifa de água. O que tem que fazer nesse momento é brigar com a Sanesul para reestruturar algumas cláusulas e para garantir não só que a população de baixa renda, o percentual da população, não pague até tantos litros, né? Isso é uma questão, ainda mais agora com essa nova lei. Então, com essa nova lei, vai fazer com que a Sanesul e as outras estatais sentem na mesa para negociar. Porque como eles não querem perder Três Lagoas, eles vão chegar e dizer o seguinte: olha, prefeito, futuro, né? Porque agora não é, esse ano não é o caso. Olha, prefeito, eu tenho condições de melhorar o contrato aqui, é a hora do prefeito enfiar a faca no pescoço, vamos dizer assim, da Sanesul. E a Sanesul, se tiver interesse em continuar, que pode ser também que ela não queira no futuro continuar com Três Lagoas, ela falar: olha, eu quero a nova concessão com novas regras, com melhores condições, porque é um risco. Então, para ambas as partes, a gente tem que sentar, colocar na ponta do lápis para ver como é que a água fica mais barata, na mão de quem? Na mão do prefeito, da prefeitura, na mão da estatal ou na mão de uma empresa privatizada? Então, agora as 3 possibilidades vão ser possíveis com essa nova lei. Só que é um processo a médio prazo. Como eu disse, eu não me lembro mais das cláusulas do contrato, não me lembro mais. Eu me lembro sim que nós exigimos, naquela época, que o serviço de água fosse estendido para todo mundo e que o serviço de esgoto, seríamos uma das primeiras cidades do Brasil, como estamos sendo, a ter praticamente a universalização de esgoto tratado nas casas de Três Lagoas. Eu gostaria também de tocar aqui num assunto bastante interessante. Já a gente está ouvindo bastante sobre essa rota bioceânica e a gente tem uma grande esperança que ela nasça em Mato Grosso do Sul, e como nós temos uma vontade de montar aqui o Porto Seco, a gente ousa até pensar o seguinte: por que não nasce ou não morre aqui dentro de Mato Grosso do Sul? De qualquer forma, senador, a rede, essa bioceânica, né, ela vai vir até onde, e há essa possibilidade de vir para Mato Grosso do Sul? Essa rota bioceânica, que é um sonho há mais de 20 anos, agora está se tornando realidade. Eu estive no Paraguai há um tempo atrás, há 2 anos atrás, na embaixada, junto com o ministro, e foi feito um acordo com os governos brasileiros e paraguaio. Então, o que precisava? Ela passa do Peru também, não passa? Ela passa por vários países. Chegou à conclusão que, ao invés de nós escoarmos a nossa carne de Mato Grosso do Sul, nosso grão do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, pelo Atlântico, ou seja, pelo estado de São Paulo, passando pela ferrovia nossa aqui, sentido São Paulo, se nós saíssemos daqui no sentido contrário, ao invés de ser no sentido
da rota São Paulo, Rio e Atlântico, se nós atravessássemos o estado de Mato Grosso do Sul, Passa Porto Murtinho. Porto Murtinho, atravessasse o Paraguai, um pedacinho da Argentina pequenininho, 17 quilômetros, bem na ponta, e chegássemos ali no Chile, nós conseguiríamos reduzir a quilometragem de transporte em 10 mil quilômetros. Imagina, 10 mil quilômetros menos transporte, o que significa mais barato o preço do transporte, os nossos produtos chegariam na China muito mais barato, porque o custo do transporte é muito alto. Então, o que nós fizemos? Houve um acordo com o governo brasileiro, só que faltavam 400 quilômetros de asfalto no Paraguai. O Paraguai está concluindo já metade desse asfalto, já está começando a outra metade. Para o Brasil, ficou a construção de uma ponte entre Porto Murtinho e Peralta, no Paraguai. Isso. Metade dela é feita pelo Paraguai, metade pelo Brasil. A usina hidrelétrica de Itaipu é que vai construir, lá do Paraná, que vai construir essa ponte para o Brasil. Então, isso está seguro. Agora, como é que a gente faz para escoar mais rápido essa produção toda para chegar até Porto Murtinho? Quer dizer, e dali ir de caminhão até o Chile e do Chile de navio até a China. Nós precisamos melhorar as nossas ferrovias. Então, tem uma ferrovia que poderia estar sendo interligada com as ferrovias que já existem aqui, inclusive com a nossa do 262, que agora vai ter um novo processo aí para ver se vai renovar ou não com a Rumo. Se renovar com a Rumo, vai ter que melhorar muito, porque a Rumo presta, a meu ver, um serviço muito aquém do que Mato Grosso merece, um serviço, para que a gente possa transformar essa ferrovia em bitola larga, para ganhar velocidade, e há um projeto para fazer uma ferrovia ligando a região mais do Cone Sul, pegando Maracaju, a região da Grande Dourados, para interligar toda essa região de safra de Mato Grosso do Sul pelo sistema de ferrovia, que é um dos transportes mais seguros e mais baratos do Brasil. Então está muito bem encaminhado. Eu acho que a gente pode falar que esse sonho vai se transformar em breve numa realidade, porque está em andamento. Certo. E aquela de Maracaju, falaram que ia ter uma interligação também, que aproveitaria, porque ficaria praticamente uma cruz, né, vamos dizer assim. Isso. Né? Precisa um ramal grande para interligar. Então, isso está sendo, também está no projeto, já está no projeto estratégico de Mato Grosso do Sul para o governo federal. Que município que vai ser esse encontro? A gente não tem definido ainda, não. Mas se não me engano, o ponto de intersecção acho que é Maracaju. Salvo engano, é em Maracaju o ponto de intersecção. Mas é um projeto que já está bem encaminhado no governo federal. O ministro Tarcísio já tem o ministro Tarcísio já tem esse projeto no plano dele, ainda não está sendo construído, mas já está no plano do governo federal como um projeto estratégico de Mato Grosso do Sul. Veio a Covid, veio o coronavírus, paralisou tudo, né? Nos fez aí tá com o olhar voltado para essa questão da pandemia sanitária, e os projetos estratégicos para o país e Mato Grosso do Sul só vão ser retomados a partir do ano que vem. Ótimo. Senadora, 262. Eu tenho até aqui nossos ouvintes já perguntaram bastante sobre a 262, mas parece que já começou também a recuperação. Em que ponto que está isso? A 262, vocês lembram, na época do ministro Marum, ele se comprometeu com a 262, só saiu porque ele era ministro. Ele conseguiu a primeira parte do recurso. O ano passado foi todo executado com recurso que ele conseguiu no Ministério. Foi os 28 milhões? Não me lembro o valor total dele. Os 28 milhões são meus agora, né? Que estão agora lá, sendo executados. Acabei de passar na obra, está ficando linda. Eu vi que alguém perguntou aqui. A obra não parou. Aliás, nós tivemos que parar na pista 2 vezes porque estava em obra. Graças a Deus, isso é bom, a gente não tem problema em parar, ficar esperando os trabalhadores ali cumprirem com a sua árdua e nobre missão, né, de trabalhar pelo Estado. Mas esse recurso, acabou o dinheiro na época e a obra estava tão adiantada que quando foi no final do ano passado, o diretor do DENIT falou: Simone, você tem uma emenda de bancada para outra obra, que não vai sair, porque não tem nem projeto, não tem recurso, esse dinheiro vai perder, você não aceitaria remanejar? Eu falei: opa, não por isso, né? Vamos remanejar. Então foi uma trabalheira danada, convenceu o Ministério em Brasília de que a gente não podia deixar a obra da 262 parada. O recurso foi autorizado, o remanejamento, e esses 28 milhões de emenda minha, que é de emenda de bancada, mas que era minha indicação,
foram remanejados e agora estão sendo utilizados na 262. Eu acredito que vai dar para tocar aí até o final do ano. Ele não é suficiente para terminar a obra, mas eu acredito que ele é suficiente para esse ano, porque também chega novembro, dezembro, começa a época de chuvarada, então não tem jeito mesmo de fazer a obra. Normalmente, de novembro até março, a obra tem que ficar parada, porque é jogar dinheiro fora. Mas está sendo, eu vi máquina para tudo quanto é lugar hoje. Eu saí de lá bem cedo, de Campo Grande, quando foi algo em torno de 9 horas da manhã, eu estava passando por ali e vi muito maquinário, pessoal na pista, tudo sinalizado. Já temos terceira faixa em vários momentos ali. Então, esse trecho do Três Lagoas... O nosso medo, porque a 262, ela sempre começa em outubro, novembro, né? Aí ela para, não volta mais. Não volta. Mas agora a obra está em obra desde abril ou maio que ela está em obra. Desde abril. Não parou. O dinheiro estava lá na conta, a empresa está louca para receber também, aí só pode receber se ela executar. O que ela faz? Ela executa, sei lá, 20 quilômetros. Aí ela vai, presta contas, o Ministério olha, está tudo certo, medição, não sei o quê, vai o engenheiro, olha a obra, foi feito de acordo com o projeto, manda pagar, recebe e ela vai continuando a obra. Então o maquinário está todo, nós estamos no mês de julho ainda, mas a obra já está há 2 meses sendo executada. Eu lembro quando eu vim aqui, no aniversário da cidade, dia 15 de junho, eu vim também de carro, passei por ela, a obra estava em andamento. Ela vai manter aquele projeto original de 36 terceira vias? Isso, em momentos nós vamos ter terceira faixa, não, por enquanto não. Duplicado, por enquanto não. Eu acho que no futuro, assim que a crise acabar, já tinha um estudo, estava bem adiantado isso, veio a crise lá em 2018, 16, 17, né? Na época da ministra, da presidente Dilma, aquele momento de crise, e aí pôs água nessa fervura em relação à duplicação, a terceirizar, a fazer uma concessão, né, fazer uma grande licitação e terceirizar. Para duplicar, Romeu, só terceirizado. Não dá para colocar dinheiro público, faltando tanta casa popular, faltando tanto posto de saúde, tanto investimento na área da educação. Não dá para duplicar uma obra como essa, jogar dinheiro público ali. Acho que o caminho vai ser a duplicação. Obviamente que com a duplicação teria que se ter pedágio, só que em compensação. E aí a sociedade de Três Lagoas vai ter que ser ouvida para ver se quer. É uma questão de a gente faz aquilo que a população quer, mas também é uma tranquilidade. Eu vejo hoje a estrada duplicada aí que não está terminada, mas que vai de Campo Grande até Mato Grosso. Grande parte dela duplicada, infelizmente está parada agora porque houve um problema aí com essa crise, mas é outra coisa em relação à segurança, são vidas. Você paga R$6, R$7 no pedágio, mas em compensação você não tem um buraco na pista, você tem atendimento do SAMU, você tem serviço emergencial se você parar com o carro lá porque furou o pneu, mas é óbvio que é a sociedade que tem que dizer de que forma que vai fazer, o que vai fazer com a estrada, porque obviamente a sociedade tem que ser ouvida. Senadora, nós temos aí 46,6 milhões que a senhora trouxe para Três Lagoas. Vai ser única e exclusivamente para usar no combate, na prevenção para essa pandemia, né, do Covid-19? Eu estive em Brasília, no aniversário da cidade, fui de carro até Brasília, falei com o ministro da Economia, o ministro da Saúde, como eu disse, e ali eu expliquei para o ministro que agora a bola da vez era Mato Grosso do Sul, que infelizmente o coronavírus estava chegando, era a sensação que eu tinha, os prefeitos me ligando, desesperados, prefeito aqui Ângelo Guerreiro, outros prefeitos das cidades vizinhas, e conseguimos um recurso na ordem de 29, quase 30 milhões de reais. Então o que nós resolvemos fazer? Ao invés de jogar tudo em Campo Grande e servir lá de polo, e Deus o livre os Três Lagoenses pegarem um carro do SAMU, ter que correr para Campo Grande, de repente morrer no meio do caminho porque não tinha respirador, estava com falta de ar. Falei, bom, é melhor deixar Campo Grande do lado, que já tem o recurso, e vamos atender as cidades polos. Então conseguimos, o dinheiro já está na conta da prefeitura, já está sendo repassado para o hospital. Hoje participei do evento, lá só nós, porque não podemos fazer reunião, não podemos estar reunidos, a imprensa, por exemplo, não pôde participar, né? E o dinheiro já está na conta, portanto, para que o hospital possa utilizar. Isso é mais, todo ano eu ajudo o hospital, o ano passado mesmo teve 1 milhão para equipar o centro cirúrgico, para cirurgias, e agora 5 milhões para poder usar. Por que ele, a princípio, não é só para o Covid, Romeu? Ele pode contratar médico, contratar técnicos profissionais, qualificar todo o pessoal da saúde. Esse dinheiro não é perdido, quer dizer,
profissional que está preparado... Não é exclusivo. Ele é, mas o Ministério permite que você use, é um recurso diretamente para o Covid, mas indiretamente fica para o hospital. Por exemplo, pode comprar leito. O leito da UTI, equipar com leito, vai ficar para depois. Respirador, não vai usar só agora. Pneumonia, quantas doenças você usa respirador? Contratar profissional, qualificar profissional, comprar equipamentos de proteção, material que é utilizado para Covid permanente, material de instrumental. Então o dinheiro acaba de alguma forma sendo utilizado para coronavírus e fica para o hospital, a princípio em caráter permanente. Né? Então, assim, dinheiro não vai faltar. O problema, Romeu, é que não falta dinheiro. É que se precisar comprar um respirador no mundo, você não acha para comprar. Por quê? Porque não tem... o mundo inteiro está querendo respiradores. Então você pode dar o preço que for para o respirador, que não tem respirador no mundo para vender. Esses 46 milhões aqui, pouco mais de 46 milhões, ele é somente para Três Lagoas e é os 500 mil para Bataguaçu? É outro valor? Ou esse é o valor total? Muito boa a sua colocação. Porque assim, eu coloquei 5 milhões para Três Lagoas, para atender toda a região, 5 milhões para Dourados, lá é muito maior do que aqui, vai atender 20 e poucos municípios. Mas apesar de ter colocado mais dinheiro nas cidades polos, por exemplo, 2 milhões para Corumbá, 1,5 milhão para Ponta Porã, o que eu fiz para proteger Três Lagoas? Nós colocamos 5 milhões para Três Lagoas, mas para não vir muita gente da região do Bolsão para cá, nós colocamos 500 mil para Bataguaçu, 500 mil para Cacilândia, 400 mil para Brasilândia. Então nós colocamos também nas outras cidades um valor menor para também atender os casos leves, os casos moderados lá. E, obviamente, os casos de maior necessidade, aí sim viria para Três Lagoas, porque Três Lagoas é a única cidade que tem um hospital preparado para receber os casos mais graves. Certo. Senador, mudando um pouquinho também, que é um assunto que eu não podia deixar a senhora ir embora sem responder. A cidade está crescendo, o progresso está acontecendo, e a questão dos moradores da NOB está sem definição. Por exemplo, as pessoas, hoje tem gente que constrói, hoje tem gente que está invadindo terreno, hoje tem gente que não pode mexer nas casas, e está ficando essa parte feia das casas que são antigas, e ao mesmo tempo um temor, porque as pessoas querem saber o seguinte: e se chegar aqui e falar, eu preciso dessa área? Uma vez foi conversado que estudaria um financiamento para ver se fazia conjunto, passassem todas essas pessoas para lá. Como é que está essa situação? A senhora tem agido também, tem voltado a atenção para esse pessoal daqui, que é um número muito grande de família ali. Recentemente, depois daquela conversa que eu tive o ano passado, há um ano atrás, no aniversário da cidade, ou foram 2 anos? Porque todo ano no aniversário da cidade eles me cobram, 2 anos, né? 2 anos. 2 anos atrás, no aniversário da cidade, que eu desci do Palanque para conversar com o pessoal, a gente agilizou em Brasília, junto com alguns colegas, um projeto de lei exatamente autorizando, já foi aprovado, então só falta agora o processo está da prefeitura com o Ministério, autorizando. O problema é que o prefeito não podia fazer nada porque não tinha lei. E a minha parte é resolver essas questões. Então, a minha parte é lei. Então, o que nós fizemos para o Brasil inteiro? Nós aprovamos o ano passado. Eu sou péssima com. Eu não sei nem que mês que a gente está de vez em quando. Mas, salvo engano, foi o ano passado, o final do ano passado, meio do ano passado, nós aprovamos uma lei nessa questão de permitir que patrimônio da União, nas áreas do entorno de ferrovias e de outras obras estratégicas, no caso da ferrovia especificamente, pudessem ser repassados para o município. O município só precisava, como fez, preparar um grande projeto, mandar para Brasília, para poder, nesse caso, ter para o município essa área toda, as áreas no entorno e as áreas em volta, e nesse processo garantir aquelas pessoas que realmente comprovaram que não venderam, que estavam há muito tempo na propriedade, que fossem transferida essa propriedade para as pessoas que estavam ali. Então, esse processo deve estar na prefeitura, já deve estar muito bem encaminhado com a prefeitura. O problema maior não está em quem já tem direito a essas casas, porque já estão há muito tempo lá. Acho que isso a prefeitura deve estar encaminhando bem. Eu teria que se perguntar realmente para o prefeito. Mas o problema está em quem repassou essa área em contrato de gaveta para terceiros.
Ou seja, não é aquele negócio de pai para filho, quer dizer, o pai morreu, era ferroviário, passou pro, ou o avô morreu, passou para o filho e agora passou para o neto. Não é esse o problema, isso aí está garantido. O problema é quando essas famílias entregaram recentemente, depois da legislação, para terceiros ou venderam sem autorização, e aí esse problema é mais difícil de solucionar. Mas a princípio, na parte do Congresso Nacional, a gente já avançou. Então, se precisarem de mim também, se tiver alguma coisa pendente em relação a isso, eu posso estar acionando, junto no meu gabinete, o Ministério, vou ver com o prefeito se está tendo alguma pendência. Eu achei até que já tivesse bem adiantado esse assunto, porque a saída jurídica nós já demos pela legislação. Agora é só mesmo essa burocracia, e não é fácil, não é culpa da administração também, não é fácil avançar nessa questão. Todo mundo quer, mas ninguém quer perder. Então a União, mesmo tendo a lei e podendo passar, ela fica reticente. Mas aquela área no entorno grande, que na realidade é praticamente, vamos dizer assim, 2 matrículas para facilitar. Uma que era voltada para a população que mora lá e uma grande área pública que foi para a mão do município. Essa está resolvida, tanto é que já está sendo construído. Também depois a gente vai ajudar para finalizar. Hoje é todo o recurso do município, mas me comprometi a ajudar. A feira, né, livre, talvez que vai levar inclusive o shopping popular para lá, enfim, não sei qual vai ser a intenção do prefeito. Nós estamos aqui, obviamente, para apoiar. Isso é uma decisão da população de Três Lagoas. Nossa obrigação é só buscar o recurso e facilitar a vida em Brasília. Mas essa parte eu sei que está toda resolvida. A outra é um pouquinho mais demorada, porque é casa a casa, matrícula a matrícula. Não é um processo simples, mas o que a gente pode garantir é o seguinte: aqueles que têm direito, fiquem tranquilos, porque o processo, nós não vamos voltar para trás. Senadora, naquela audiência que teve aqui, da ferrovia, a senhora ainda era prefeita de Três Lagoas, eu mandei para a senhora um mapa original feito pelos engenheiros da Noroeste. Aqueles documentos hoje, eles estão aonde? Estão na prefeitura. Prefeitura. Porque o documento é entregue tudo, a não ser que tenha mandado, obviamente, cópia para Brasília. Pode ter acontecido ficar com a cópia mandada original. Ali tem vários dados em que é fácil de localizar e até, de repente, ajuda a resolver essa propriedade de quem né? Porque a gente fala que o problema até nem tanto é esse, porque aquilo ajudou bastante, porque obviamente mostrou o que seria público, o que seria, por exemplo, para poder doar para os verdadeiros interessados. O problema está na parte privada, vamos dizer assim, na parte que a gente já sabe que é público, isso já foi doado para a prefeitura. O problema é naquela matrícula que é única, porque aquelas casas não tem matrículas individualizadas, a matrícula ela é única. Como a matrícula é única, você fazer a divisão entre os particulares... Não tem um condomínio, né? Exatamente, custaria muito caro, está custando, parece que o governo... Eu tenho a impressão que a prefeitura me falou há um tempo atrás que estava fazendo um projeto para desmembramento de casa a casa, para poder depois, e só depois fazer a doação. Eles fizeram um levantamento aí, muito eu acho que se falar com o secretário de obras, ele vai poder esclarecer melhor na parte da prefeitura como é que está o andamento disso. Porque para que também a prefeitura possa repassar para quem tem a posse, passar a propriedade para quem tem a posse, é preciso desmembrar essa matrícula. E para desmembrar essa matrícula, há todo um estudo de engenharia, de urbanismo, tem que legalizar em cartório, tem que depois todos os vizinhos assinarem, enfim, é um processo de fazer a confrontação, né, com os 4 vizinhos, 3 vizinhos lado a lado. Não é um processo rápido, ele não é difícil, mas ele é chato porque ele é demorado, ele não é um processo rápido. De qualquer forma, se a gente olhar para trás, de 10 anos para cá, nós avançamos muito. Na minha época, aquilo tudo era da União. Agora, mais da metade já é do município. Além do município, o município está avançando na matrícula, na discussão. O que eu sugeriria é que aquela comissão da antiga rede ferroviária, de 3, 4, 5 pessoas, continuem acompanhando o trabalho junto do secretário de obras. E o secretário de obras pode me acionar a qualquer momento. Olha, o problema está no cartório Três Lagoas, aí não é comigo, não é com eles, mas o problema está no Ministério, ou no IFAM, no Instituto de Patrimônio Histórico, o problema está no Ministério lá com o Tarcísio. Eu tive com o Tarcísio, o ministro, há 40 dias, um ministro preparadíssimo, conhece o Brasil, pronto, sabe aquele gestor, um dos melhores ministros do atual presidente da República, que está sempre pronto para ajudar. Então a gente está lá para resolver essas questões maiores
vamos dizer assim, destravar as questões nacionais para a administração e para a população. Senadora, para a gente encerrar isso aqui, o André Monção está aqui no nosso grid e ele está lançando a senhora para presidente da República. Olha só, hein? Obrigada. Toparia, presidente? Já tem tantos candidatos a presidente da República, né, Romeu? Olha, Romeu, eu falo que a maior missão da minha vida... Nos passos do seu pai, só falta presidente. Eu acho assim que... eu já disse isso várias vezes e você sabe disso. Eu acho que a maior honra minha eu já consegui, que foi ter sido prefeita de Três Lagoas. Por N razões, mas a principal até emotiva, né? Meu pai morreu... Eu estava na prefeitura, foram os 2 anos mais difíceis da minha vida, foram os primeiros 2 anos da prefeitura. Cidade quebrada, esburacada, agora eu faço olhar, até fazer as críticas, né, em relação a tudo aquilo. Mas a gente, quem morou em Três Lagoas e sabe que era Três Lagoas antes, cidade esburacada, suja, sem emprego, os nossos filhos tinham que sair da cidade para estudar fora, para poder trabalhar. E depois nós viramos esse polo, onde a gente tem que trazer gente de fora, graças a Deus, porque essa mistura é muito boa, a cidade cresce com isso para gerar emprego para os filhos de outras mães, de outras cidades. Então isso é muito bom. Mas eu me lembro que a gente não tinha dinheiro para comprar remédio para colocar no posto de saúde. E hoje saber que tem dinheiro em caixa na prefeitura, que a cidade está organizada. Então assim, meu maior sonho na vida pública eu já realizei, que ter sido prefeita, reeleita prefeita. Na época eu fui a prefeita que mais gerou emprego, que mais fez asfalto, que mais fez drenagem, na época que mais fez casas populares. Depois fui superada pela prefeita Márcia nesse quesito de habitação. Então, assim, que mais fez praças públicas, o balneário, às vezes a gente esquece, né? O aterro sanitário, fomos a primeira cidade de Mato Grosso, uma das primeiras do Brasil a ter aterro sanitário. Imagina os lixões a céu aberto com essas indústrias, se não tivesse aterro sanitário, quantas crianças estariam doentes hoje. Construímos centros especializados de pós-saúde. Então, hoje a gente tem o posto de saúde especializado, né? Clínica de saúde da mulher, da criança, da ortopedia, de pequenas cirurgias. Isso tudo nós que trouxemos como prefeito. Eu quero mais o que da vida, né? Já cheguei muito longe, estou muito feliz de estar onde estou, ainda tenho mais 2 anos de mandato e Deus sabe o povo o que vai decidir da nossa vida, mas de qualquer forma eu sou na realidade, no fundo, professora, tenho grande orgulho de ser professora, dei aula há 12 anos e já cheguei muito alto. Então, obviamente, se eu puder continuar ajudando o Brasil e Mato Grosso do Sul, né, como Três Lagoense, que sou lá em Brasília ou em outro cargo, eu estou à disposição. Mas quem tem o poder mesmo do voto é o povo, e é o povo que diz a hora que a gente tem que continuar, a hora que a gente tem que parar. Eu tenho uma alegria muito grande, Romeu, aliás 2, né, de ter honrado a memória do meu pai, isso em Brasília, assim, é voz corrente, eu fico feliz de saber disso, e de honrar as mulheres. Porque assim, eu fui, nesse ponto me dá tristeza saber que a cidade precisou de quase 100 anos para ter a primeira mulher prefeita. Eu fui a primeira mulher prefeita de Três Lagoas, a primeira mulher vice-governadora, a primeira mulher a assumir a comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a Comissão de Constituição e Justiça, passa tudo por lá. Então, se o presidente precisa de alguma coisa, o ministro da Economia precisa de alguma coisa, tem que passar por essa comissão. Independentemente se é situação ou oposição, eu sou senadora independente, eu me coloco à disposição, me coloquei à disposição da ex-presidente Dilma, do ex-presidente Temer, do atual presidente Bolsonaro, porque é minha obrigação, independentemente da minha posição pessoal, das críticas que eu possa fazer aos governos, mas é minha obrigação ajudar o Brasil a andar para frente. Então, assim, o fato de estar lá e saber que é uma Três Lagoense que está lá, representando as mulheres, representando os homens de Três Lagoas de Mato Grosso do Sul, me dá uma sensação muito grande de dever cumprido. Só quero, assim, informar a população, não é fácil. Né? Não é fácil, os problemas do Brasil são muito grandes, os problemas nossos são muito grandes. Nós vamos entrar em um momento muito difícil, Romeu. A gente tem que se preparar para isso. Né? Três Lagoas é uma cidade diferenciada, mas a miséria, aquilo que a gente via quando era criança, que a gente via quando era adolescente, a gente tem que cuidar para que não aconteça de novo, que aumentar o número de miseráveis no Brasil, a desigualdade vai vir muito grande, vai vir uma onda de desemprego. Então o ano de 2021 não vai ser um ano fácil. Em compensação, a notícia boa que eu posso dar aí para encerrar, é que eu nunca vi tanta união, independente de ser esquerda, centro ou direita, e apesar da polarização nas redes sociais, apesar dessa briga, esse cordão da discórdia que está tendo, e que é natural da democracia,
eu vejo no Congresso Nacional que quando os projetos são importantes, esses R$600, eu vou contar a história rápida de R$600. O governo queria pagar R$200. Falou, não tem dinheiro. O Congresso Nacional falou para o governo, falou o seguinte, não, vamos pagar os R$500 ou R$600 por mês e a gente garante para vocês, para o governo, que a gente vota outros projetos para liberar esse dinheiro. Então foi graças ao Congresso Nacional e votou a favor, oposição, situação, não teve cor partidária. E esse dinheiro é que está fazendo a diferença na vida de todo mundo. Quem é do Bolsa Família que está me ouvindo sabe, ele ganhava 190 por mês, está ganhando 600 agora. Então esse dinheiro está colocando arroz e feijão na mesa do trabalhador, daquele trabalhador que está desempregado. O dado que a gente tem é que pela primeira vez, dado do IBGE, pela primeira vez na série histórica, nós temos mais desempregados no Brasil do que empregados. Claro, tirando os aposentados e as crianças, né? Falando de quem tem condições de trabalhar, nós temos 84 milhões de pessoas empregadas e 86 milhões desempregados. É óbvio que muitos desses não estão procurando emprego, eu estou falando que tinham condições. Pode ser que mora com os pais, já não trabalhava mesmo e continua não trabalhando porque tem 18 anos, 19, 20, está estudando, fazendo faculdade, ensino médio. Mas pela primeira vez nós temos mais desempregados do que empregados no Brasil. Então nós vamos ter que reconstruir o Brasil e vamos ter que reconstruir com muita união, né? É tempo de deixarmos as diferenças de lado, né? Sabemos fazer críticas, mas críticas construtivas, seja ao governo, seja contra o governo, mas a gente vai ter que se unir a favor do Brasil, principalmente em torno daqueles que mais precisam. Muito obrigado, senador, obrigado pela sua presença, a todos vocês, meus amigos. Nosso tempo estourou, mas a gente ainda vai ter várias oportunidades para se encontrar aqui na Rádio Caçula. Obrigado, senadora. Obrigada, Romeu, Toninha, obrigada a toda a equipe aí de jovens da Rádio Caçula, é um prazer e eu estou à disposição sempre lá em Brasília. É só nos acionar, nos liga cobrando, chamando a atenção, puxando a orelha ou pedindo mesmo, porque é obrigação de vocês pedir e obrigação nossa tentar ajudar. Um grande abraço. Obrigado e um bom almoço para vocês, um bom final de semana também.